Peço para ficarmos de pé novamente para lermos aqui em termos uma leitura responsiva este texto que vai aparecer ali, penso eu, em João capítulo 6, versículos 66 a 69. Eu vou ler o primeiro versículo, vocês leem o segundo, e assim, são só 4 também, é rápido. Então diz assim: desde então muitos dos seus discípulos de Jesus tornaram para trás e já não andavam com ele. Então respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Igual todos juntos. E nós temos querido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Amém. Podem sentar. Eu quero falar sobre aquilo que eu chamei a ânsia de eternidade, que está inscrita no coração do homem. Desde sempre está inscrita no coração do homem. Vocês sabem que passaram há pouco tempo 56 anos sobre a ida do homem à Lua pela primeira vez na missão do Apolo 70, e foi um grande feito para a época, não é? Foi um grande feito, mas é apenas mais um episódio na história da humanidade na qual o ser humano tenta conquistar a eternidade. Está inscrito no nosso mais profundo ser essa sede de eternidade, essa ânsia de eternidade. E o homem tem tentado conquistar a eternidade de várias formas. Através da ciência, da tecnologia, da teologia, da psicologia ou das artes, por exemplo. Tem tentado muitas vezes, ao longo dos séculos, conquistar a eternidade. E eu gostava de dar 3 exemplos que demonstram essa tentativa e também revelam esta ânsia de eternidade que está inscrita no coração do homem. O primeiro é a Torre de Babel. É um exemplo bíblico. Os homens, a certa altura, quiseram construir uma torre para chegar aos céus, para chegar até Deus. Eles queriam chegar fisicamente a Deus. Isto é, queriam alcançar a eternidade pelos seus próprios meios. Então, nós sabemos que aquilo que aconteceu, a certa altura Deus confundiu as línguas e eles já não se entendiam uns com os outros, não é? E quando estavam a construir a torre, de repente, já não falavam todos a mesma língua, cada um falava uma língua diferente, e um deles pedia ao outro para lhe dar um martelo, e ele dava-lhe uma serra, e depois ele acabou por lhe dar o martelo na cabeça, e etc. para aí fora. E aquilo acabou, parou. E só vem a fechar esse ciclo da Torre de Babel. Vejam quando, no dia de Pentecostes, no primeiro século, depois da ascensão de Jesus, quando o Espírito Santo desce e aqueles 120 homens e mulheres que estavam ali naquele cenáculo, e nós demos o nome de cenáculo lá embaixo ao espaço, porque cenáculo quer dizer o lugar onde se ceia, onde se come, ceia, cenáculo, onde a gente também come, lá embaixo. Comemos das duas maneiras. Comemos espiritualmente e fisicamente também. Vocês já estão a olhar para mim, não é comer assim, não é isso que eu estou a falar. Bom, e aí aqueles 120 homens e mulheres começaram então a falar línguas, 15 ou 16 línguas diferentes, mas fluentemente, corretamente, que eram línguas de povos que afluíram à cidade de Jerusalém por altura do Pentecostes, dos judeus. A festa judaica do Pentecostes, que atraía sempre as festas judaicas, as maiores, atraíam sempre muitos forasteiros. E eles estavam na cidade e ouviram falar distintamente na sua língua pessoas, homens e mulheres, que nunca tinham saído daquela terra, que nunca tinham viajado para os seus países, para as suas regiões, de onde estes estrangeiros vinham, e que nunca tinham aprendido essas línguas. E então, de uma forma sobrenatural, aquilo que Deus confundiu em Babel acabou por repor, digamos assim, essa comunicação no dia de Pentecostes. Então, a Torre de Babel foi uma tentativa do homem querer chegar a Deus, ou seja, conquistar a eternidade, chegar ao lugar físico de Deus, conquistar a eternidade pelos seus próprios meios. Uma segunda tentativa é o chamado mito da Fonte da Juventude. A Fonte da Juventude é uma lenda greco-romana. Lá na Grécia, a montanha mais alta chama-se Olimpo.
E então, segundo a mitologia grega, os deuses habitavam no Olimpo. Então eles diziam que descia um rio das montanhas para baixo. E quem quer que bebesse a água desse rio, que vinha do Monte Olimpo, alcançaria a imortalidade. A imortalidade. Portanto, era uma forma de fugir à radicalidade da morte, que é uma coisa antiquíssima, como nós estamos a ver. Portanto, o mito da fonte da juventude é também alguma coisa, depois houve outros mais tarde na história, coisas parecidas, é uma forma, digamos assim, mítica do homem iludir a radicalidade da morte e se projetar na eternidade. E o terceiro exemplo que eu quero compartilhar é o exemplo da descendência. Quando nós temos um filho, filhos e mais tarde netos, no fundo aquilo que está a acontecer é que há um pouco de nós que subsiste no tempo, não é? Ele tem os olhos do pai, ele tem as orelhas da avó, ele tem o feitio do avô, não sei o quê, ele é inteligente como a avó. Então, ter um filho, ter descendência é uma forma de nós nos projetarmos na eternidade, naquilo que vem depois. Naquilo que vem depois. É uma forma que o nosso nome e os nossos genes subsistam no futuro. Agora, porquê é que nós temos em nós inscrita, mais concretamente, esta sede de eternidade, esta ânsia de eternidade? Porquê é que o homem não se contenta com a sua mortalidade, com a sua existência física? Porquê é que o homem tem necessidade de projetar-se na eternidade? E eu vou dar 3 razões. A primeira delas é que nós temos sede de eternidade, porque sem a eternidade o ser humano é pouco mais do que nada. Sem a eternidade o ser humano é pouco mais do que nada. O apóstolo Paulo dizia, se só queremos em Jesus nesta vida, somos as mais miseráveis das criaturas. Sem a eternidade, sem a dimensão da eternidade, nós não temos, nós não somos nada, somos pouco mais do que nada. Havia um poeta grego clássico, o Horácio, que dizia que o homem é apenas pó e trevas. Isto é, o homem sem a dimensão da eternidade. O homem apenas reduzido à sua dimensão, à sua existência humana, à sua dimensão física, não mais do que isso. E por causa desta consciência da mortalidade, é que o ser humano foi levado a criar projetos ou legados que o façam sentir-se parte de alguma coisa maior e mais duradoura. E aí entra a criação literária, a criação artística, a criação científica, a criação tecnológica, a criação arquitetónica ou monumental. Tudo isso expressa um anseio de permanência, de permanecer para lá do tempo. E nós vamos ver as grandes epopeias do passado, como, por exemplo, a Odisseia ou a Ilíada de Homero, ou a Eneida de Virgílio, grandes obras clássicas mundiais, ou os Lusíadas de Luís de Camões, obras deste género, que, ou vamos ver, por exemplo, a conquista do espaço, ou a questão da medicina, as células estaminais, e sei lá o quê. Vemos a grande arquitetura, por exemplo, as pirâmides do Egito, que ainda hoje, há milhares de anos, nós falamos das pirâmides do Egito. Quando falamos em Egito, imediatamente pensamos em pirâmides e depois é que pensamos nos camelos. Eu agora penso também no Chipenda, porque ele está lá. Ou, por exemplo, quando pensamos em Paris, pensamos o quê? Na Torre Eiffel. Ora, o senhor Gustavo Eiffel, o engenheiro Gustavo Eiffel, foi quem construiu concebeu e construiu aquela torre, assim como muitas outras coisas, como uma ponte que está no Porto, e muitas outras coisas. O nome dele permaneceu para a eternidade. O homem já morreu há não sei quanto tempo, e nós ainda hoje falamos na Torre Eiffel, o nome dele. Então, isto significa que, por causa da consciência de que a nossa mortalidade é muito pouco para nós, seres humanos, é que nós, através desta forma, da outra forma, de uma forma ou de outra, o ser humano procura
projetar-se na eternidade. Havia um filósofo cristão chamado Kierkegaard que via a eternidade como uma resposta à angústia da existência finita. Ou seja, a minha existência é finita, termina, tem prazo, não é? Tem data. E a eternidade é uma resposta para essa angústia. E por isso, para ele, o salto de fé, que é aquilo que os crentes, que os cristãos dão, é um salto de fé. Quando nós chegamos a Jesus, damos um salto de fé. Não chegamos a Jesus através da razão, chegamos a Jesus através da fé. A fé e a razão são duas coisas diferentes que não se podem confundir. Pela razão eu descubro determinadas coisas, pela fé eu não descubro racionalmente, mas eu descubro espiritualmente. E então nós precisamos da razão e nós precisamos da fé para ter uma vida equilibrada. Então ele dizia que a fé é um salto em direção ao eterno que dá sentido ao transitório. Quando nós damos este salto em direção ao eterno, quando nós projetamos a eternidade, nos projetamos na eternidade, a nossa vida aqui passa a fazer sentido. Entendem o que eu estou a dizer? Se nós não tivermos uma projeção de eternidade, a nossa vida não faz sentido. E nós olhamos e mas a vida é isto. É levantar, fazer a barba, ir a correr para o trabalho, apanhar o autocarro, e apanhar o barco, e apanhar o não sei quê, elétrico, e o metro, e depois não sei quê, e depois chegar lá, e depois há greve, e depois temos de estar à espera do autocarro, depois o autocarro não vem, e depois não sei quê, temos de telefonar a dizer que chegamos atrasados porque há greve, e depois chegamos, e depois ouvimos a respanete do patrão, e que isto não pode continuar assim, e depois para cá a mesma coisa, e chegamos a casa exaustos, e amanhã a mesma coisa, e amanhã... Será que a vida é isto? Será que a vida é isto? Dir-me-ão, mas há prazeres na vida. Está bem, mas a maior parte dos prazeres, uma boa parte dos prazeres, que são forçados para dar sentido à vida, são ilusórios. Os prazeres genuínos, os prazeres naturais, não. Mas os prazeres artificiais, aquilo que as pessoas fazem para ter prazer, para sentirem prazer porque se sentem mal, é ilusório. É como o álcool, é como as drogas, etc. É ilusório e paga-se um preço alto. Então, isto significa que nós temos sede de eternidade, porque o ser humano, sem eternidade, é um pouco mais do que nada. Amém? A segunda razão, porque nós temos sede de eternidade, é porque o ser humano tem gravado em si a imagem de Deus. A imago Dei, a imagem de Deus. O ser humano tem gravado em si a imagem de Deus. A imagem do Deus eterno está gravada na nossa humanidade. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E pela palavra de Deus entendemos que nós também somos seres espirituais. E, portanto, essencialmente espirituais, criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, se Deus é Espírito, nós também somos seres espirituais, embora tenhamos uma alma e habitemos um corpo, criados à imagem e semelhança do Criador. Logo, nós temos que ansiar, naturalmente, pela eternidade. Se Deus é Espírito e Deus é eterno, se nós somos Espírito, precisamos de mais qualquer coisa. É lógico que sentimos essa sede da eternidade. É que a queda moral, digamos assim, não afetou o nosso ADN espiritual. Quando o homem pecou e houve a introdução do pecado no mundo, as pessoas pensam que o ser humano ficou completamente como se fosse um animal. Não. Nós continuamos com o ADN de Deus nos nossos genes. Amém? Mesmo a pessoa mais afastada de Deus, a pessoa mais rebelde contra Deus, tem o ADN de Deus na sua vida, na sua humanidade. Da mesma maneira como um pai ou uma mãe que tem um filho que envergou pela marginalidade, que envergonha a sua cara, com quem não quer sequer ter contacto, eu tenho uma coisa para dizer. Mesmo esses filhos, o sangue dos pais continua a correr nas suas veias. Continua lá. E da mesma maneira, mesmo depois da queda, não é? O ser humano continuou com o ADN de Deus, com o sangue de Deus, entre aspas, a correr nas suas veias. O que ele perdeu
foi a glória de Deus que o revestia. E isso pode ser restaurado e deve ser restaurado através de Jesus Cristo. Amém? Então nós temos a imagem de Deus em nós. Agora há a moda de querer comparar os animais às pessoas. Agora dá-se nomes de pessoas aos animais e nomes de animais às pessoas. A crianças que nascem, não é? Há pessoas a teorizar que há um céu, também um sítio para os animais no céu e essas balelas todas, não é? Nós não temos muito a ver com isso. A eternidade está no nosso coração, não está propriamente no coração dos animais. A Bíblia diz lá, Salomão diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Isso sugere que a nossa sede do infinito é um reflexo da nossa origem e do nosso destino que é transcendente. Nós temos uma origem transcendente. Fomos criados por Deus, gerados por Ele. Ele é o autor da vida. E temos um destino transcendente, que é a vida eterna na sua presença. A Bíblia diz que Deus já nos conhecia antes de sermos entretecidos no ventre da nossa mãe. A Bíblia diz que Deus trabalhava por nós desde a eternidade, antes de nós termos sido chamados à existência humana. Portanto, a nossa origem é transcendente. E o nosso destino só pode ser transcendente também. Quem tem uma origem transcendente tem que ter um destino transcendente. Santo Agostinho dizia que nós fomos feitos para Deus, lá no seu livro das Confissões. Isso implica que só na relação com o Eterno nós encontramos plenitude. Só na relação com Deus nós nos sentimos completos. Alguém dizia de uma forma muito básica, muito simples, que o homem tem um buraco no seu peito na forma de Deus. E enquanto não for preenchido, não se sente completo. Mais ou menos a ideia é essa. A ideia é que nós só, na relação com Deus, encontramos plenitude, porque fomos feitos para Ele. E a terceira e última razão por causa que justifica esta sede de Deus, esta sede da eternidade, esta ânsia pela eternidade, é porque todo o ser humano comporta em si uma coisa chamada tendência atualizante. Isto foi uma teoria de um psicólogo, um grande psicólogo, porventura maior do século XX, chamado Carl Rogers, que teorizou que no universo, aliás, ele era de uma família cristã, ele teorizou que no universo estava presente uma tendência formativa. Ou seja, o universo tem a tendência para se complexificar, para se aperfeiçoar. Não para a entropia, mas para o aperfeiçoamento e a complexificação. Isto foi a ideia dele. E curiosamente, já depois dele morrer, agora há algum tempo atrás, os cientistas e os astrónomos, etc., descobriram que o universo está em expansão. Isto significa que está a complexificar-se, que está a aperfeiçoar-se. Bom, mas ele depois, mais tarde, nas suas investigações, ele aplicou esse princípio ao próprio ser humano, ao organismo humano, ao ser humano, e chamou-lhe tendência atualizante. O que é que ele quer dizer com isso? Que todos nós, seres humanos, temos em nós uma tendência inata para o aperfeiçoamento. E isto talvez justifique que as pessoas, de facto, que estão emocionalmente equilibradas, desejem sempre o melhor para a sua vida e para os seus filhos, enfim, para a sua família e para si também, desejem o melhor, queiram ir mais além, que quem está no desporto queira ser sempre melhor desportista, quem está nas artes seja melhor naquilo que faz e, portanto, esta tendência para nós nos aperfeiçoarmos, para seguirmos em frente, para crescermos, aquilo que se chama o crescimento como pessoas. E, na palavra de Deus, nós encontramos isso também, do ponto de vista espiritual. O Evangelho diz que a certa altura Jesus crescia na graça, no conhecimento. E somos chamados a crescer na fé e no conhecimento de Deus. Porquê? Por causa desta tendência atualizante, tendência para o desenvolvimento. Isto não é mais do que a marca divina que está em nós, a tal imagem de Deus que está em nós. Nosso Deus é perfeito.
Amém? Ele é perfeito. Portanto, Ele persegue, digamos assim, Ele quer nos ajudar a perseguir a excelência, a perseguir a perfeição. Nós não somos perfeitos, nunca vamos ser, mas se perseguimos o ideal da perfeição. E isto é uma coisa que desde os antigos gregos já acontecia. O ideal do homem perfeito era um dos objetivos da filosofia grega. E nós, como cristãos, ficamos acomodados com aquilo que temos e somos, com aquilo que sabemos, com a experiência que temos de Deus, ou queremos ir mais além, ou queremos ir mais longe, ou temos a consciência que estamos num caminho, numa estrada, estamos a trilhar um caminho e só paramos quando chegarmos ao final da nossa jornada. Por isso o apóstolo Paulo dizia: combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé. Acabei a carreira, guardei a fé. Ele combateu até ao fim. Ele tinha a noção de que a vida cristã, tal como a vida humana, não são águas paradas. É uma água que corre. É água viva. É alguma coisa que se mexe. É uma coisa que está em movimento. A morte está associada ao silêncio e à inação, mas a vida está associada à mobilidade. Nós, enquanto estamos vivos, mexemos-nos, ou seja, em todos os sentidos que nós queremos dizer. Então, a nossa sede de eternidade passa também por esta tendência que Deus pôs em nós, que é uma outra forma de falar da imagem de Deus em nós. Esta tendência atualizante, que nós vamos sempre atualizando as nossas capacidades e as nossas potencialidades. E podemos, muitas vezes, não nos vamos desculpar com a idade. Você sabe que algumas das maiores obras-primas da humanidade foram feitas, pintadas, escritas, foram executadas. Sabe porquê? Eu vou lhe dizer, por pessoas com 70 anos, com 80 anos e por aí fora. Então, para eles, a idade não era uma desculpa. Para dizer, já foi o meu tempo, já vai o meu tempo, já não sei o quê. Qual tempo? Enquanto você está aqui, é o seu tempo. Este é o meu tempo. Enquanto eu viver, este é o meu tempo. E se Deus me der graça e vida e saúde, eu vou continuar a fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Nesta posição, naquela posição, com esta responsabilidade, com aquela responsabilidade. Mas eu não vou parar. Porque, como diz o povo, parar é morrer. E está inscrita em mim esta tendência para a complexificação, para o aperfeiçoamento, para irmos mais longe, para fazermos melhor, para sabermos mais, para sermos mais parecidos com Jesus. Amém. Vamos chegar em pé. Então esta sede de eternidade tem várias razões. Desde logo porque sem ela o ser humano é pouco mais do que nada. Se esperarmos em Jesus só apenas nesta vida, somos as mais miseráveis das criaturas. Depois porque todo o ser humano tem gravado em si a imagem de Deus. Já pensou nisto? A imagem de Deus está em si. Você não se compara com uma árvore, nem com uma pedra, nem com um animal. Você é um ser humano. A imagem de Deus está em si. E finalmente, por todo o ser humano, comporta em si essa tendência atualizante. Sabe que os animais revelam instinto de sobrevivência. Fazem tudo, têm várias estratégias para se sentirem vivos. Eles não sabem que vão morrer, não têm consciência da morte. Mas fazem tudo, é um instinto para se manterem vivos. E depois também tem um instinto da reprodução, para deixar em herança os seus genes. Mas nos seres humanos, mais do que qualquer uma dessas coisas, existe a dimensão da eternidade. Há um grande escritor cristão inglês, C.S. Lewis, que escreveu uma vez o seguinte: se encontro em mim um desejo que nada no mundo pode satisfazer, a explicação mais provável
é que eu fui feito para outro mundo. Eu vou repetir. Se encontro em mim um desejo que nada no mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Pense nisso. Há pessoas que a sua vida está feita num 8, porque nada do que façam os preenche, nada do que façam lhes dá prazer, nada do que façam os faz sentir completos. Provavelmente, como diz Lewis, é porque essa pessoa foi feita para um mundo de eternidade. Há uma escolha a fazer, porém, que é a forma como vamos passar essa eternidade. Se é na presença de Deus, na plenitude de Deus, ou na sua completa ausência. O céu, ao contrário daquilo que as pessoas às vezes pensam, porque fazem interpretações literais, não é ruas de ouro, não é portas de pérolas. O ouro e as pérolas, por muito bons que sejam materiais e nobres, são matéria. O céu não é um lugar material, não é um lugar físico, é um lugar espiritual. Amém? Simplesmente fala Senhor e em pérolas para quê? Para dar uma imagem da excelência, da glória, de quão inefável é o céu, isto é estar na presença plena de Deus. A Bíblia diz que ali não haverá dor, não haverá lágrima, não é preciso lâmpadas para iluminar, porque Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. E outros pensam que o inferno é aquele inferno medieval que as pessoas inventaram, com fogo, enxofre, essas coisas. O enxofre também é uma substância física. O inferno também é um lugar espiritual e não físico. Não há lá fogo, nem enxofre. Essas expressões são simbólicas para nos levar a imaginar o horror, a dor, o desconforto que será um lugar daqueles. Mas se nós aqui hoje podemos experimentar quem é cristão e tem comunhão com Deus, pode experimentar na sua vida um pouquinho do céu, em certos momentos, ao ter comunhão com Deus, quando oramos a Deus, quando meditamos na palavra de Deus, por vezes sentimos uma paz, um sentimento tremendo. Porquê? Porque temos uma nesgazinha do céu sobre a nossa vida. Agora imagina o que é estar na presença plena de Deus, onde não entra qualquer coisa negativa, onde não há qualquer influência do mal, como aqui neste mundo, na presença plena de Deus. Isso é o céu. Da mesma maneira, o inferno é a ausência absoluta de Deus. É o horror, é o caos, são as trevas. Então nós temos que escolher como é que vamos passar a eternidade. Se vamos passar na presença de Deus ou na ausência de Deus. E para isso precisamos de voltar ao Evangelho. E vamos dizer como Pedro, eu peço que repitam comigo: para quem iremos nós? Outra vez, para quem iremos nós? Se tu tens as palavras da vida eterna. Pedro estava a dizer que Jesus tinha as palavras da vida eterna. Ele tinha dito algumas coisas duras e os discípulos, alguns abandonaram. Não suportaram ouvir aquilo. E Jesus disse: vocês também se querem ir embora? Para os discípulos mais próximos. E Pedro disse isto: ó Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós somos cristãos. É porque Jesus é aquele que tem as palavras da vida eterna. Amém? E por isso nós somos discípulos de Jesus. Nós queremos segui-lo. Nós queremos conhecê-lo mais. Nós queremos conviver mais com ele. Nós queremos ter mais intimidade com ele. Nós queremos conhecer aquilo, a sua palavra. Nós queremos ouvir aquilo que ele diz. Nós queremos estar mais próximos dele.
porque é Ele que tem as palavras da vida eterna na presença de Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, nós Te agradecemos porque quando nos criaste, Tu inscreveste em nós a Tua imagem, ó Pai. E essa imagem que nós transportamos, que todo o ser humano transporta dentro de si, Senhor, ajuda-nos cada vez mais a descobrir quem Tu és, Senhor, através de Jesus Cristo, através da Tua palavra, através da presença do Espírito Santo. Ajuda-nos a descobrir quem Tu verdadeiramente és, Senhor, a ter comunhão mais plena, mais íntima contigo, porque nós queremos, Senhor, fomos criados para a eternidade, fomos criados para um outro mundo e queremos verdadeiramente, Senhor, entrar na eternidade, na Tua presença, a Tua plenitude, Senhor. Ajuda-nos a continuar a nossa carreira, ajuda-nos a continuar a nossa caminhada, ajuda-nos a ser fiéis até ao fim, ajuda-nos a guardar a fé, e aqueles que ainda não têm fé, ajuda, Senhor, para que eles possam abraçar a fé, Senhor, esta fé que uma vez nos foi dada, Senhor, esta fé que Jesus disponibiliza a todo aquele que querer, Senhor, em nome de Jesus, que nenhuma barreira, nenhum impedimento, nenhum preconceito, Senhor, possa ser impeditivo, Senhor, de nós te seguirmos como teus discípulos verdadeiramente até ao fim, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, 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 amém.